Aqui no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado concedeu uma entrevista coletiva super importante às vésperas do Clássico Grenal 446, que decide o Campeonato Gaúcho. Ele falou sobre a administração que está sendo feita dentro do vestiário do Inter, quanto à vantagem que foi criada no jogo de ida lá na Arena do Grêmio. Também falou sobre como ele espera a equipe de Gustavo Quinteiros no Beira-Rio se portando no próximo domingo às 4 horas. E ainda destacou uma conversa super importante de Thiago Maia, que será relacionado para o Clássico com as lideranças do elenco e também do corpo diretivo do clube. A gente traz todos esses detalhes nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.bet.br. Vai no meu link que está aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Entra nesse link, por esse link tu faz o teu registro lá em kto.bet.br, vai brincar, vai se divertir. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos, tá certo? Bom, eu tô aqui na sala de imprensa, na sala de coletivas do CT Parque Gigante, onde há pouco o técnico do Internacional, Roger Machado, chegou para conceder uma entrevista coletiva. A gente até comentou ontem à noite aqui no canal que essa coletiva possivelmente não seria de nenhum jogador, porque quando é de jogador o Inter geralmente especifica que é um atleta do elenco que vai atender a imprensa. Nesse caso foi o técnico Roger Machado, que chegou aqui acompanhado do D'Alessandro, diretor esportivo, do executivo de futebol André Mazzucco, para conceder essa entrevista coletiva. E, obviamente, ele seria questionado sobre como administrar este resultado, como administrar um 2-0 a favor para esse jogo decisivo do final de semana no estádio Beira-Rio. E o Roger destacou que tem que saber jogar com a vantagem, mas não jogar pela vantagem. E aí ele deixa claro que é muito diferente tu jogar com o regulamento debaixo do braço e entender que tem a vantagem, que são duas coisas diferentes. Tanto que ele explicou que nos treinamentos aqui no CT Parque Gigante, ele e a sua comissão técnica trabalharam com o grupo a todo momento vários cenários. O que se entende por cenários, tá? Trabalhou como que se portaria se estivesse perdendo o jogo por 1-0, como que se portaria em campo se estivesse perdendo o jogo por 2-0. Esse tipo de cenário foi construído nos treinamentos para o Inter saber de fato como se portar em cada cenário que essa partida e que esse clássico possa apresentar. Tanto que o Roger, ele fez questão de dizer, tá, e de valorizar o time do Grêmio, dizendo que o Grêmio tem virtudes também. Tanto que ele disse, a gente vai trabalhar com o contexto que o adversário está vivendo, e a gente sabe que esse contexto é de uma instabilidade, o Grêmio não está jogando bem, já tem algumas partidas, principalmente quando jogou contra equipes maiores, como o Grêmio, como o Inter, como o Juventude, que é time de Série A, quando pegou jogos importantes de Copa do Brasil, penou nos pênaltis para passar do São Raimundo, penou nos pênaltis agora quarta para passar do Atlético lá em Minas Gerais. Então, o Inter está trabalhando com isso também. O Roger deixou claro que olhou essas partidas, que isso também tem que ser levado para esse Grenal do final de semana, mas que o Grêmio também tem suas virtudes. Tanto que ele disse várias vezes, em mais de uma resposta durante a coletiva, tá? Ele fala, muitas vezes o time que chega pior para o Clássico consegue usufruir daquele contexto e usufruir do que está sendo falado no externo e levar para campo, reverter isso em motivação e quem sabe até dar certo na busca por um resultado. Roger fez questão de deixar claro que não tem nada decidido para o jogo do final de semana. E sobre esse ambiente, ele disse, semana de clássico é diferente, que a equipe e que ele, nesse caso, sempre busca ficar mais reservado, mas reservado sem deixar de absorver o ambiente Grenal. Não é reservado para não absorver o ambiente Grenal, porque ele disse que isso é importante, mas que também não pode se deixar envolver por esse contexto, que tem que administrar a sua ansiedade e que é uma semana também importante, que está sendo importante para corrigir detalhes. Em relação à postura do Grêmio ainda, tá? O Roger disse que acredita que o Grêmio não vai mudar a sua forma de jogar no Beira-Rio, tá? Que o Grêmio ainda deve ser o mesmo time, que busca jogadas na profundidade, às vezes lançamentos no alto, e que ele não vê um Grêmio mudando a sua postura por estar jogando fora de casa, por estar jogando na casa do rival, e nesse caso no Beira-Rio, no final de semana, tá? Tanto que ele explica sobre esse ambiente, tá? Que ele não quis falar durante a semana sobre arbitragem,
sobre julgamento do técnico do adversário, se referindo ao julgamento do Quinteiros, que era para acontecer e foi para a próxima semana. Ele vai estar na Casa Mata no Beira-Rio no domingo, porque o Roger deixou claro que para ele tem coisas mais importantes para conversar com o seu grupo sobre o Grenal do que essas situações extra-campo que tensionam, obviamente, esse ambiente, tá? E ele fez questão de discutir também com os atletas, e ele mesmo disse que isso pode ser falado no bastidor, mas que não é algo que ele se apega muito, a questão de decisões terem sido frustrantes no Beira-Rio para o torcedor do Inter nos últimos anos. Ele disse que, cara, não se leva estatística, tanto que ele diz, a gente não vai jogar contra a história e a gente não vai jogar contra árbitro. A gente vai jogar contra um adversário tentando ser campeão. E aí vem o ponto do Roger na coletiva, que talvez seja o mais interessante, em que ele fala sobre Thiago Maia, tá? O Thiago Maia vai ser relacionado para o Clássico Grenal. E teve uma conversa entre o Thiago Maia, o Roger, as lideranças do grupo também tiveram uma conversa com o Thiago Maia. O Thiago Maia conversou com dirigentes do Inter, com o Mazuco, o D'Alessandro, tudo isso. E o Roger explicou na sua entrevista coletiva. Olha só o que ele disse. Então, eu conversei com o Thiago Maia, o D'Alessandro conversou com o Thiago Maia, o Mazuco conversou com o Thiago Maia conversou com um grupo de jogadores, conversou com as principais lideranças, né, expôs o seu ponto de vista, disse que está completamente engajado e 100% motivado e focado para ajudar a gente a ser campeão. Né? O que aconteceu, a frustrada negociação que não aconteceu, na verdade, né, ela interessava para todas as partes. Né? Então, não acontecendo, o Thiago, né, voltou para o grupo, teve um período, né, que fez um trabalho à parte para adquirir a mínima condição de voltar para o campo, e essa semana, como foi um trabalho inteiro no campo com todo mundo, a gente teve todo mundo à disposição, inclusive ele, né, que se coloca apto a nos ajudar no clássico final. Obrigado, Roger. Aí então, o Roger está deixando claro que o Thiago Maia sim será relacionado para o Clássico Grenal, e essa é a principal informação, mas principalmente que teve uma negociação que era boa para todo mundo, para o Inter, para o Santos e para o Thiago Maia, queria jogar ao lado do Neymar, não aconteceu, ele voltou e ele foi conversar com o grupo. Foi conversar com o D'Alessandro também, foi conversar com o André Mazuco, com o presidente Barcelos. A informação que eu tenho é que o Thiago Maia também teve uma conversa em separado, e com o técnico Roger Machado, porque se criou aí uma ideia, tá? E até veio uma informação de fora, e que o Thiago Maia nega por meio da sua assessoria, de que teria tido até um ato de indisciplina do Thiago Maia forçando essa saída, e que incomodou algumas pessoas no clube, inclusive jogadores. Mas assim, igual, é super importante essa conversa do Thiago Maia com todo mundo, e ele vai pro jogo, vai pro Clássico Grenal, vai começar no banco de reservas. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.